Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques e seja bem-vindo ao Desafio Semanal de Discursiva, um projeto em que eu escolho um tema desafio e trago a resolução desse tema desafio para você, né, junto com diversas dicas de prova para você conseguir um bom desempenho na sua discursiva, tá? Antes de começar a resolução, vou trazer algumas orientações gerais para que você possa aproveitar ao máximo esse tema desafio. É importante que você tenha acesso ao enunciado da questão, para que você possa praticar e só depois ver como eu fiz a redação. E aí você pode comparar para verificar se está boa ou não está a sua redação. Se você não recebeu o enunciado, tem um link aqui embaixo em que você pode se cadastrar para poder receber esse enunciado com antecedência e participar de todos os desafios semanais, beleza? Agora, se você também está vendo o desafio aqui, mas queria temas mais direcionados para o seu concurso, eu te convido a conhecer a Biblioteca de Discursiva. É um sistema de questões em que você tem acesso a mais de 10.000 questões discursivas e várias delas já com resoluções em vídeo, né? Então, se você quer um treinamento um pouco mais focado, dá uma olhada na Biblioteca Discursivas, beleza? Agora, fique com a resolução do tema desafio da semana. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma resolução de prova discursiva. Nessa aula a gente vai responder a uma peça técnica, né? Uma questão discursiva de 90 linhas que pede a elaboração de um relatório técnico. A gente vai ver que não é o bicho de sete cabeças que parece. Para poder responder essa questão, a gente vai utilizar a nossa técnica discursiva, que é analisar o enunciado, montar um rascunho eficiente e, por fim, trazer a proposta de resolução, beleza? Sem muita enrolação, vamos lá ao que interessa. A questão é essa daqui, você já deve ter lido aí, ela foi aplicada pela Banco Sebrae, por cargo de auditor, na Controladoria Geral do Estado do Mato Grosso. Ela foi aplicada em 2015 e foi adaptada para o estilo do nosso treinamento, beleza? Então, é uma questão bem direta, né, no que a banca quer. Então é uma questão bem interessante para você poder praticar, tá? Então ela diz o seguinte, ó, considerando a seguinte questão hipotética, aí ela vem em lista. Em auditoria realizada em autarquia do Estado do Mato Grosso, a equipe de auditoria apontou os seguintes fatos. E aí a equipe de auditoria vem citando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então ela vem citando 8 fatos. Esses fatos, na verdade, são achados, né, de auditoria. Então a equipe de auditoria foi lá na autarquia, aí foi analisar os processos, os contratos, os procedimentos, etc. E aí foi levantando vários pontos, vários achados em que elas consideram que pode haver alguma irregularidade. Beleza? Então ele faz esse levantamento. E aí, depois, com base nesse levantamento, diz o seguinte, ó, na condição de supervisor do serviço de auditoria, responsável pela análise dos fatos, produza um relatório técnico enfrentando as situações levantadas. Então agora é o seguinte, ó, a equipe foi lá, pegou essas informações, chegou para você, que é o supervisor de auditoria, e você vai ter que analisar se aqueles fatos, de fato, configuram um achado de auditoria, isto possuem irregularidades, né, ou não. Então você vai fazer uma análise de todos os fatos, se posicionando. É regular? Não é regular? É adequado? Não é adequado? E como a gente sabe, tá? Isso aqui é um ponto fundamental quando a gente fala de relatório técnico, de peça técnica, tá? Que a gente precisa fundamentar com base na lei, né? Então o trabalho é o seguinte, tem um fato, certo? Esse fato é regular ou não? Não sei, eu preciso saber qual é a lei. O que a lei diz? A lei diz que deve ser feito assim. Se o fato está sendo feito assim, ok, é regular. Agora, se a lei diz que o fato tem que ser feito assim, mas o pessoal está fazendo de outro jeito, então é irregular. Por quê? Porque não está obedecendo a lei. Então, para você poder analisar tecnicamente se um fato é regular ou não, você precisa fazer a referência à norma. Tá? E aí eu não preciso dizer assim, artigo tal, inciso tal e a linha tal da lei tal. Não, não precisa ser nesse nível, mas você tem que trazer a essência. A norma diz isso, isso e isso. Né? No caso concreto, foi feito assim, assim, assado. Então, é regular. Então, não é regular. Beleza? Então, é essa a lógica que você vai ter que seguir na sua redação. Agora, só uma ressalva aqui quanto ao enunciado. Então, a gente viu aqui que o enunciado ele traz aqui uma situação hipotética, né? Então trouxe aqui a situação hipotética, continuou aqui com a situação hipotética,
E aqui é o nosso comando da questão, tá? No comando da questão ele pede para você poder produzir um relatório técnico. E aí a banca ela não traz, aqui para 90 linhas, né? A banca não traz os tópicos e não traz a pontuação de cada tópico, né? Então ela foge um pouco daquela estrutura que a gente está acostumado, que é os tópicos com a pontuação na frente, né? Então, como que a gente organiza uma prova assim, tá? E já faço uma ressalva aí. Esse tipo de prova, apesar de não ser comum na banca Sebrasp, em provas de tribunais de contas, tá? Em provas da área de controle, a banca acaba inserindo ali com um pouco mais de frequência, tá? Então é bom você saber também desenvolver esse tipo de questão. Vamos montar aqui o nosso rascunho para você ver como é que a gente vai dividir a prova, tá? O rascunho ele é sempre formado ali com base na estrutura argumentativa de um texto dissertativo, né? Então você tem ali o assunto, tem a minha tese. O assunto é fiscalização, auditoria, né? Pode botar aí direito administrativo ou controle externo, enfim, é algo que abarca a situação toda, né? Nesse caso, que é o tema, que é o quê? Um resumo do que está sendo feito, que é o quê? Uma auditoria em uma autarquia do estado do Mato Grosso. Se a gente for... O tema é o seguinte, essa questão aí fala sobre o quê? Aí você vai falar, isso aqui é uma auditoria que foi feita lá pela Controladoria Geral ou por determinado órgão de controle externo em uma autarquia no Mato Grosso. Beleza? Então, veja que é um resumo da situação, esse é o tema, tá? Então você vai pegar isso aí e colocar como tema. E os tópicos nessa questão vão ser cada um dos achados. A banca não pediu para você analisar os fatos? Então são 8 fatos. Então vão ser 8 tópicos. Então, cada achado, né, ou fato, que a gente pode colocar aqui como fato, para usar o termo correto, em vez de achado, né, a gente pode usar fato aqui, porque o achado é quando já foi feita essa análise de regularidade e tudo. Mas, então são 8 fatos, beleza? Então, cada fato você vai ter que analisar com base na norma aplicável. Show? Então, fica faltando o quê? A tese. A tese é o quê? É o objetivo do documento. O objetivo desse documento é o quê? É analisar os procedimentos administrativos efetuados pelo referido órgão e emitir uma opinião sobre a regularidade. Então, vai avaliar esses fatos e dizer se é regular ou se não é regular. Então, esse é o objetivo do documento. Então, vamos lá. Esse documento fala sobre o quê? Fala sobre uma auditoria realizada lá numa autarquia do Mato Grosso. Esse é o tema. Beleza. E para que ele serve? Eu tenho que analisar se esses fatos são regulares ou não. Esse é o objetivo do texto. Esse é o objetivo do documento, que vai ser a nossa tese. Massa? Beleza? Acompanhando o raciocínio aí? Show de bola. Depois que você fizer isso, aí você vai montar o seu rascunho. Então, vamos lá. No achado 1, né? Aí você vai pegar, ler o achado 1, aí você vai montar a seguinte estrutura. Ó. Tá? É regular ou não? Tá? Regular ou não? Norma. Ou vamos colocar aqui regra, porque pode ser que não seja uma norma, pode ser um princípio. Então, regra. O que a regra diz sobre a situação? Então, o que a norma diz, o que um princípio diz, o que a legislação diz sobre aquele assunto, como deve ser feito, qual é o modo correto. Depois você vem e faz assim, ó, o caso concreto. Como foi feito na prática? Beleza? Como foi feito na prática? E aí depois você conclui se é regular ou não, tá? Então, traz a regra e aí aqui você vai colocar um recurso de autoridade. Pera aí, vamos mudar aqui um pouquinho, tá? Para ficar ainda mais fácil para você entender aqui como é que seria o rascunho. Então, vamos lá, regra, beleza? Você vai citar o recurso de autoridade e dizer o que a norma diz. Depois, caso concreto, você vai avaliar se o que foi feito no caso concreto e verificar se está de acordo com a norma. E então você vai se posicionar, é regular ou não regular. Tá? Então é isso que você vai fazer no seu rascunho. Você vai fazer isso para todos os fatos aqui, para todos os achados, beleza? Fez isso para todos, aí, beleza. Você vai
planejar a sua redação. É uma redação de 90 linhas. Qual a diferença de uma redação de 90 linhas para uma redação de 60 linhas, ou de 50 linhas, ou de 30 linhas? Vai ser a quantidade de assunto que você vai ter que apresentar, né? Numa questão de 90 linhas, a banca vai pedir aí para você analisar 8 achados. Se fosse uma questão de 60 linhas, ela ia pedir para você analisar, sei lá, 5, 4, né? Então, é mais o quantitativo. A regra para poder desenvolver é basicamente a mesma. É só a quantidade de parágrafos que vai mudar. Nesse caso aqui, então, é 90 linhas. Quantos parágrafos vão ter? Ó, vai ter aqui um parágrafo de introdução e um de conclusão, de até 5 linhas, porque é 90 linhas, então dá para desenvolver bem. Tá? E um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Ora, são 8 tópicos, então vão ser 8 parágrafos de desenvolvimento. E como a banca ela não determina o quantitativo de pontos, você vai considerar que todos os tópicos valem a mesma pontuação. Se vale a mesma pontuação, você vai distribuir a mesma quantidade de linhas. Então esse vai ser o planejamento da sua redação. Um parágrafo de introdução, 8 parágrafos de desenvolvimento, um para cada tópico, e um parágrafo de conclusão. Simples assim. Lembrando que o parágrafo de introdução e de conclusão eles não vão ser muito grandes, né? Para que não atrapalhe na hora de você desenvolver a resposta aos tópicos. Show? Então você faz esse rascunho aí, faz esse planejamento e aí depois você vai pegar e organizar as informações dentro do texto. Como é que você faz isso? Vamos lá. No caso da introdução, você vai buscar lá o assunto, o tema e a tese. Aí você vai usar a seguinte estrutura. Trata-se de, aí você vai apresentar o tema. O objetivo deste documento é, aí você vai apresentar a tese. Então, ó, trata-se de relatório de auditoria realizado em autarquia do Estado do Mato Grosso. Beleza? O objetivo desse documento é o quê? É analisar os procedimentos administrativos efetuados pelo referido órgão e emitir uma opinião sobre a regularidade. Apresentou a tese. Então, pronto, a introdução é só isso para essas provas da Banca Sebrasp. Beleza? Show de bola. Aí aqui, tá? Vou abrir aqui uma ressalva e fazer o seguinte. Tá? Após a introdução, você pode optar, tá, por fazer um parágrafo de relatório. O que é um parágrafo de relatório? O parágrafo de relatório é um parágrafo em que o auditor lista todos os fatos para depois vir retomando cada um deles. Então, você vai fazer assim, a equipe de auditoria em trabalho de campo levantou os seguintes fatos. Aí você vai botar 2 pontos e aí citar todos os fatos que aconteceram, que estão lá no enunciado. Então você teria que citar 8 fatos. Tá? Essa é a estrutura de um relatório tradicional. Então, assim, se você tivesse ali um número ilimitado de linhas, você poderia fazer isso, ficaria bonitinho e tal, bem organizado. Agora, numa prova de 90 linhas com 8 achados, não é que você tem linhas sobrando, não. Né? As linhas elas estão bem distribuídas ali para você atender o que está sendo solicitado. Então, qual é a outra opção? A outra opção, tá, que para mim é muito mais efetiva, tá, e muito mais simples também, é em vez de você fazer esse parágrafo de relatório listando todos os fatos e ocupar ali, sei lá, 10 ou 15 linhas da sua redação só copiando o enunciado, sem trazer informação nenhuma de valor, tá? Eu aconselho a você fazer o seguinte, você não fazer esse relatório e responder já direto aos tópicos. E aí, no tópico frasal, no primeiro tópico, no primeiro período do parágrafo, você faz a referência ao fato do enunciado. Tá? E a gente vai ver como é que faz isso assim. Ó. Por exemplo, tópico 1. Tá? Então era o seguinte, ó, foram realizadas sem licitação compras de material de expediente no valor de 7.000 durante o exercício financeiro. Aí o que eu faço? Ó? Eu não fiz o parágrafo de relatório, eu faço assim. Ó. Preliminarmente, no que tange às compras de material de expedientes realizadas sem licitação no valor de 7.000. Ó? Então o que é isso aqui? Isso aqui é a referência ao fato que eu estou analisando. Então, em vez de eu pegar e inserir essa informação solta num parágrafo de relatório, eu pego a informação e coloco no tópico frasal do meu texto, já me posicionando sobre a regularidade ou não daquele fato. Então, ó, no que tange a isso, esse achado 1, não há irregularidade, eu já me posiciono. Aí agora eu vou fazer a análise. Tá? Então, esse aqui ó, é o meu tópico frasal, então faz referência ao tópico do enunciado. E se posiciona, beleza? E emite opinião.
Depois vem o argumento principal. Aí o argumento principal, a gente vai utilizar aquela estrutura do rascunho, que é a regra, tá? E o argumento principal, que é o caso concreto, que é a análise do caso concreto, beleza? Então vamos lá. Ó, de acordo com a Lei 8666, então aqui é o meu recurso de autoridade, de onde eu vou tirar a regra, tá? É passível de enquadramento, como dispensa de licitação, aquisições de pequeno valor. Aquisições de pequeno valor. Da aquisição não precisa, né? Porque eu já citei aquisições aqui. De pequeno valor, isto é, de até 17,6 mil reais, desde que seja devidamente justificado em processo próprio. Beleza? Então, essa aqui é a regra, é o que a lei diz. Agora eu vou analisar o caso concreto. No caso concreto, verificou-se que foram realizadas, sem licitação, compras de material de expediente no valor de 7 mil durante o exercício financeiro. Ora, então, foi 7 mil. Considerando que o órgão apresentou as devidas justificativas para a contratação, não é irregularidade no procedimento. Por quê? Porque o 7 mil é menor do que o 17,6 mil. Então, se até 17,6 mil, eu posso fazer por dispensa. Nesse caso, eu fiz por dispensa porque é menor. Então, tá ok, beleza? Então, veja que aqui eu faço a análise do caso concreto e aqui no final é o meu fechamento, é a minha conclusão, né? Então, há irregularidade ou não há? Né? Há por conta disso, não há por conta daquilo. Então eu faço meio que aquela relação entre a regra, né? Aquela conclusão entre a regra e o caso concreto, o caso que está sendo analisado. Beleza? Então essa é a estrutura. Beleza? Vamos para o tópico 2. A gente vai usar a mesma estratégia. Então foi realizado o contrato de parceria público-privada no valor de 12 milhões, em que foi transferida a parceiro privado a incumbência de aplicar multas decorrentes de infrações de responsabilidade da autarquia. Então, transferia ao parceiro privado a competência para aplicação de multa, né? Então, vamos lá. Ó. No que tange ao contrato de parceria público-privada, no valor de 12 milhões, com a transferência de incumbência de aplicação de multa ao parceiro privado, ó, até aqui eu fiz a referência, tá vendo? Então, funciona como relatório, né? Só que de forma bem mais estratégica. E já me posiciono. Constata-se irregularidade. Mesma estrutura do outro parágrafo. Então, digo que é irregular. Agora eu tenho que explicar por quê. Vamos lá, vamos usar a mesma estratégia. Ó, recurso de autoridade para apresentar a regra. Segundo a Lei 11.079 de 2004, é vedada a celebração de contrato de parceria público-privada cujo valor do contrato seja inferior a 10 milhões. Tá? Então, isso aqui é a primeira parte da regra. Aqui eu já faço então uma ressalva. Ó. Tá vendo que eu usei aqui parceria público-privada e botei aqui a sigla PPP? Eu poderia simplesmente ter tirado isso aqui, ó, contrato de, e colocado só PPP, né? Porque eu já citei a sigla, economizaria espaço, beleza? Dica aí para você levar para sua prova. Então tá, então trouxe aqui a regra. Agora eu vou analisar a situação hipotética. Na situação hipotética, como o valor contratual excede o montante mínimo determinado na referida legislação, conclui-se que neste quesito não há desvios apurados. Por quê? Porque os 10 milhões os 12 milhões, né, são maiores do que os 10 milhões. Então, não pode ser inferior a 10 milhões. Como é superior a 10 milhões, tá ok, tá regular. Então, quanto ao valor, tá regular, beleza? Só que aí tem essa agora que a gente tem que analisar essa transferência de poder aqui, ó. Todavia, aí eu vou usar a mesma estrutura. De acordo com a doutrina jurisprudencial emitida pelo STJ, entre as 4 fases do ciclo do poder de polícia, são indelegáveis ao poder privado as fases de legislação e de sanção. Então, isso aqui é a regra, tá? Agora, vamos lá. Ó. Como a aplicação de multas enquadra-se na etapa de sanção, esta atribuição não pode ser delegada a particulares, beleza? Logo, com relação à delegação de aplicação de multas pelo poder público ao parceiro privado, constata-se uma irregularidade. Conclusão. Tá? Então, eu faço uma análise da regra e analiso o caso. Regra, analiso o caso. Beleza? E depois trago a minha conclusão, reforçando, né, o ponto de vista aqui. Ó, muito cuidado, eu não posso ir lá no meu tópico frasal e falar é regular e lá depois na conclusão dizer por isso é irregular. Isso aí é incoerente, né? Você vai perder ponto porque a banca vai falar, uai, é regular ou não é regular? Você está se posicionando
pelos dois, não tem como, né? Então, é preciso que você seja coerente. Então, se você disse irregular lá em cima, tem que dizer que é irregular lá no fechamento também, beleza? Vamos nessa. Ah, só uma ressalva, nessa questão aqui, tá? A lei mudou. Era maior esse valor, né? E depois foi feita uma alteração e trouxe para 10 milhões o limite, né? Inferior. Então, no padrão de resposta original dessa prova, estava como uma irregularidade isso, né? Mas a gente viu que não é por conta da nova atualização da lei. Show? Então vamos lá. Tópico 3 aqui. No contrato relacionado à construção de uma unidade de autarquia, foi necessária a alteração contratual qualitativa do objeto, tendo em vista que algumas salas necessitaram de pisos e revestimentos diferenciados, tendo em vista que nelas se instalaram laboratórios. Assim, o valor originário previsto na licitação passou de 3 milhões para 3,7 milhões. Veja que isso aqui é um fato muito longo, então você vai ter que resumir ele para poder economizar a linha. Vamos ver como é que ficaria. Faça a análise da alteração qualitativa relativa à construção de uma unidade de autarquia. Então eu peguei e resumi assim. O examinador sabe que eu estou falando desse fato, né? Porque ele tem um enunciado, e eu também descrevo o resumo desse fato. Aí agora eu me posiciono. Verifica se tal modificação possui respaldo na lei de licitações, logo é regular. Tá? Então, me posicionei, certo? Agora vamos lá. Regra. A referida norma, recurso de autoridade, né? Referida norma que é a lei de licitações, autoriza alterações qualitativas e acréscimos por parte do poder público, que no caso de obra pode ocorrer até o limite de 25% do valor inicial do contrato. Show? Então essa é a regra. Podem ser feitas alterações, né, acréscimos ou supressões de até 25% no valor inicial do contrato. Show de bola. Na situação analisada, então agora eu vou analisar o caso, verifica-se que a alteração realizada foi de 3 milhões para 3,7 milhões. Nesse contexto, considerando que foram dadas as devidas justificativas, observa-se que tal majoração está de acordo com a margem de 25% de acréscimo previamente autorizado pelas legislações, a qual permite que a alteração lateral afetada pelo poder público, uma vez que se trata de cláusula exorbitante. Então, fiz aqui a análise, né, do caso com a regra. Logo, a situação encontra-se regular. Então, reforço aqui. Né? Aqui, veja que a ordem, né, a lógica de análise é a mesma. Eu pego a regra, jogo o caso e analiso a regra com base no caso e me posiciono no final de forma bem clara pela regularidade ou não, né? Mas eu posso trabalhar com essas informações. Veja que, por mais que os parágrafos sejam a mesma estrutura, você vê que as informações eu vou brincando com elas. Às vezes eu coloco lá no fechamento, às vezes eu jogo numa análise junto com um caso concreto, eu vou mesclando, eu posso fazer isso. O texto permite essa flexibilidade. O importante é que essas informações estejam no seu parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Vamos lá, tópico 4. Vamos para o parágrafo aqui, ó. Destaca-se que também há irregularidade na composição da unidade de controle interno da referida autarquia. Ó, me posicionei pela irregularidade, tá vendo? Mudei um pouquinho a ordem, mas me posicionei e fiz referência ao tópico do enunciado aqui. Veja que fazer essa referência aqui é diferente de eu citar. Destaca-se também que há irregularidade no achado 4. A irregularidade no achado 4. Aí o examinador, puta merda, vou ter que olhar lá no enunciado. O que é o achado 4 mesmo? Aí ele vai lá, enunciado, achado 4 é isso aqui, beleza, agora eu vou ler aqui. Pô, deixa a informação mais fácil, né? Então coloca, unidade de controle interno. Ele, beleza, vai falar agora sobre o controle interno. Eu não preciso lá no enunciado olhar. Então é muito mais fácil para o examinador corrigir, né? Então eu não aconselho a você utilizar esses termos aqui na sua redação. Tá? Isso aqui pode ficar um pouco mais difícil de corrigir, porque o examinador vai ter que decorar a numeração que está no texto motivador, tá bom? Então vamos lá. Segunda doutrina, ó, recurso de autoridade. A composição do setor de controle interno deve observar o princípio da segregação de funções e da independência funcional, tá? Então isso aqui é a regra. A regra fala que o controle interno deve seguir, né, o princípio da segregação de funções, né, que as funções não podem ser responsabilidade de uma única pessoa, né, se elas forem conflitantes. Por exemplo, eu não posso dar a função de executor do contrato, de pagamento do contrato e de controle interno para a mesma pessoa, porque, poxa, a pessoa que vai fiscalizar se o contrato tá ok, é a mesma pessoa que fez o contrato? Lógico que ela vai falar que tá ok, ela vai falar que ela fez errado? Não pode.
pessoa que está fazendo o contrato, ser responsável pelo pagamento, poxa, na hora que a pessoa vai pagar, talvez ela coloque um valor a mais, não tem como fiscalizar, enfim. Então, o princípio da segregação de função visa justamente impedir o conflito de interesse nesses casos. E o da independência funcional é que é uma diretriz para que os órgãos de controle interno e também os auditores de controle externo sejam servidores de carreira, né? Para quê? Para ter mais independência funcional, uma vez que os cargos em comissão, né, eles são de livre provimento e livre exoneração. Então, vamos lá, você está lá no controle interno, verificando as atividades realizadas pela administração. Aí você identifica uma falha ali. Se você chegar lá para a auto-administração e falar assim, ó, você está errado aqui, eu vou te multar. Ele falou, você não vai multar não, você está exonerado. Pô, cadê a independência? O cara não tem independência nenhuma, porque o cargo dele está em jogo, né? Então, por isso que é uma diretriz, para que os órgãos de controle interno sejam ocupados por servidores efetivos, beleza? E aí fica, né? E aí, vale a pena mesmo acabar com esse negócio de concurso público, estabilidade, né? Tem normas aí querendo fazer isso e a gente tem que estar atento, porque a gente sabe que o nepotismo pode voltar, a administração patrimonial como um todo, né, pode voltar, enfim. Não vamos entrar nesse aspecto aqui não, vamos para a prova aqui, chega mais. Vamos lá, falamos da regra aqui, aí depois vem o caso concreto. No caso concreto, constata-se afronta ao princípio da segregação de função, uma vez que um funcionário exercia concomitantemente mais de um cargo. Concomitantemente, dependendo da letra do candidato, aí vai uma linha inteira, hein? Caramba! Mais de um cargo, beleza? Então aqui a gente falou sobre o caso. Analisou o caso com base na segregação de função. Agora, ademais, não foi observado o princípio da independência funcional, pois os dois servidores eram comissionados e não possuem estabilidade, ou seja, podem ser exonerados de acordo com os interesses do gestor. Então, analisei o caso agora, só que dessa vez eu falei sobre o princípio da independência funcional. Então, como na regra eu citei o princípio da segregação de função e independência funcional, quando eu vou analisar o caso, eu analiso com base no princípio da segregação e com base no princípio da independência funcional. Tá? Então, fiz a análise aqui. Só que ainda tem a questão da vantagem patrimonial indevida. Ó. Ainda sobre a mesma égide, deve-se averiguar os indícios de recebimento de vantagem patrimonial indevida. Caso tal apuração confirme este fato, o referido servidor deverá responder pela prática de crime contra a administração pública, de acordo com o decreto 2848 de 1940, bem como por ato de improbidade administrativa, conforme previsto na Lei 8429 de 92. Então aqui a gente faz uma consideração acerca desse recebimento de vantagem patrimonial. Em questões assim, é interessante a gente perceber que não dá para a gente se posicionar de forma definitiva. Por quê? Porque não foi comprovada, tá, essa vantagem patrimonial indevida. Não foi feita uma apuração completa disso. Foi alguém que falou, ó, algum colega lá afirma que ele aferiu aí vantagem indevida, mas não tem essa comprovação ainda. Então é um indício de irregularidade, é um indício de crime. Por isso que a gente tem que fazer essa consideração de forma um pouco mais, né, ó, se for considerado, se for constatado, se for de fato apurado que houve esse fato, aí sim aplica-se tal penalidade, beleza? Show de bola. Vamos então para o tópico 5 aqui. 1. Nos pagamentos relacionados a convênios, a liquidação foi feita com a apresentação de recibos, desacompanhadas de nota fiscal. Questão bem interessante. Ó. Com relação à análise dos pagamentos relacionados ao convênio, constatou-se irregularidade. Novamente, faço referência ao tópico denunciado e me posiciono. Conforme consta na Lei 4.320, recurso de autoridade, a regular liquidação de despesa deve ser realizada tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, entre eles os comprovantes de entrega do material ou da prestação efetiva de serviço. Tá? Todavia, especificamente com relação aos convênios, exige-se que tais transferências decorram da apresentação das notas fiscais para que o respectivo ressarcimento seja efetuado. Então aqui a gente tem a regra, tá? E a regra diz o seguinte, ó, pode ser, de acordo com a 4.320, deve ser comprovado, né, essa entrega do serviço para que possa ser feito o pagamento, a liquidação, tá? E essa comprovação ela pode se dar por meio de recibo, tá? Agora, no caso de convênio de forma específica, né, não pode ser por meio de recibo, tem que ser por nota fiscal, porque é uma regra exigida para convênio, para contrato, etc. Tá? Então, nesse caso aqui, a regra diz que tem que ser por nota fiscal.
Aí você vem e analisa o caso. No caso concreto, a liquidação foi feita com base apenas na apresentação de recibos e não notas fiscais, devidamente atestadas, como exigido pela norma. Logo, a irregularidade no procedimento adotado pela autarquia. Beleza? Questão tranquila, então. Tópico frasal, fazendo referência ao tópico denunciado e se posicionando pela irregularidade. Regra, análise da regra com o caso e o fechamento concluindo pela irregularidade. Show? Achado 6. Vamos ver, ó. Ademais, há irregularidade na manutenção de servidores em pleno exercício, mesmo após o ato de negação do registro de admissão pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Meu tópico frasal, fazendo referência ao tópico denunciado e se posicionando pela irregularidade. Agora eu vou explicar. Recurso de autoridade. Então, ó, de acordo com o regimento interno do TCE Mato Grosso, a negativa do TCE Mato Grosso quanto ao registro de admissão de servidores ocasiona obrigatoriedade por parte do órgão público a desconstituição do vínculo do servidor com o órgão. Tá? É o seguinte, o servidor foi admitido pelo órgão, só que o ato de admissão vai para análise do Tribunal de Contas, que é uma das competências constitucionais do Tribunal de Contas, que é analisar a admissão de pessoal, certo? O ato de admissão de pessoal. E aí o Tribunal de Contas foi analisar o ato e falou, cara, esse ato aqui é irregularzão, o cara não fez concurso não, pô, não pode. Não pode entrar, ele não fez concurso. Então é irregular esse ato aqui. Aí diz que tá irregular. Aí manda pro órgão. Aí o órgão continua com o servidor lá em efetivo exercício, pagando salário pro cara. Não dá, né? Por quê? Porque o cara não tem direito àquele cargo. Então o órgão deveria ter anulado o ato de convocação. Questão de salário, essas coisas aí a gente deixa para uma outra questão. Porque tem uma jurisprudência sobre o assunto, mas o vínculo entre o servidor e o órgão deveria ter sido extinto no momento que foi julgado irregular pelo Tribunal de Contas, tá? Então aqui está a regra. Beleza? Agora, todavia, na situação apurada, vou analisar o caso agora, verifica-se que os 12 agentes administrativos continuavam a exercer suas atividades na autarquia, mesmo após o registro de suas admissões terem sido negados pelo Tribunal de Contas, em decisão transitada e julgada. Tá? Então aqui a gente analisou o caso. Agora a gente novamente faz o fechamento. Assim, a manutenção desses servidores no quadro de autarquia é irregular e constitui falta grave, sujeita à aplicação de multa e demais sanções cabíveis. Aí aqui a gente traz outras penalidades, mas reforça que o ato é irregular. Tá vendo que tem uma lógica, a estrutura dos parágrafos? A gente vai seguindo a mesma lógica e vai adaptando para cada uma das situações. Então, não tem muito segredo. Se fosse aqui 6 achados, ou se fosse 20 achados, a gente usar a mesma estratégia para poder responder a todos os parágrafos. Tá? No tópico 7 aqui, está falando sobre a não apresentação do inventário de bens. Então, ainda na análise de mérito, constatou-se que a ausência de apresentação do inventário de bens relacionados ao patrimônio da autarquia é irregular. Me posiciono pela irregularidade, faço referência ao tópico denunciado. Então, esse aqui é o meu tópico frasal. Tanto as normas de contabilidade pública quanto o regimento interno do TCE Mato Grosso, esse aqui é o meu recurso de autoridade. E aí vai uma dica, tá? Tanto quanto não usa vírgula, tá? Tem muita gente que coloca vírgula aqui, ó. Não tem essa vírgula não, beleza? Fica atento aí. Tanto quanto não tem essa vírgula. Exigem que o setor de patrimônio disponibilize o inventário de bens ao controle interno para fins de prestação e tomada de contas com vista da transparência aos aspectos patrimoniais e contábeis. Então isso aqui é a regra, tá? O órgão de patrimônio ele tem que mandar esse inventário para o controle interno para que seja feita a prestação de contas. Então isso aqui é determinado pela norma de contabilidade pública e pelo regimento interno. Aqui a gente colocou o TCE Mato Grosso, mas isso aqui praticamente todos os regimentos internos do Tribunal de Contas têm isso aqui. E também vai ter nas controladorias gerais. Todavia, apurou-se a ausência dessa prestação no âmbito da autarquia. Isso aqui é o nosso caso. Né? O caso é curtinho. Ele não apresentou. Dessa forma, a não apresentação constitui uma desconformidade de natureza grave e caracteriza a irregularidade do procedimento. Beleza? Então, nosso fechamento novamente aqui, reforçando pela irregularidade. E por fim, o achado 8, né? Que a autarquia não possui sítio na internet para publicação de dados relacionados a pessoal, contratos e execução financeira. Por fim, verificou-se que a ausência de sítio na internet para a publicação dos dados relacionados a pessoal, contratos e execução financeira também é uma irregularidade. Primeira parte aqui, a ausência, até a questão financeira, aqui é uma referência ao tópico denunciado. Aqui é o posicionamento pela irregularidade.
Agora, tal fato contraria a Lei de Acesso à Informação, que é o nosso recurso de autoridade, a qual prevê a divulgação de tais informações como regra e o sigilo como exceção. Além disso, além dessa lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, aqui eu poderia até tirar esse além dessa lei aqui e colocar além disso, tá? Por quê? Porque lei e lei está muito perto, que a banca pode dar um erro de vício de repetição, tá? Então, além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal também exige que os órgãos públicos utilizem o sítio da internet para dar transparência aos atos públicos. Então, até aqui, ó, a gente está dizendo as regras, tá? O que a lei diz, o que a norma diz. Então, tanto a Lei de Acesso à Informação como a Lei de Responsabilidade Fiscal exigem, né, essa publicidade, né, e essa publicação de diversos atos de pessoal, gasto com pessoal, dívida consolidada, dívida imobiliária, publicação de contrato, extrato de contrato, publicação de tal de pregão, enfim, todas essas informações, elas têm que ser publicadas, né, e disponibilizadas na internet. E o órgão, no caso, não fez essa publicação, alegando que não tem sítio de internet. Então, ele está descumprindo o que essas normas estão dizendo. Você poderia trazer até a Constituição Federal, falando sobre o princípio da publicidade, etc. Então, assim, tem margem para mais informação nessa questão aqui. Porém, essas duas aqui que a gente trouxe é suficiente. Então, percebe-se que, no caso concreto, a ausência do sítio da autarquia na internet prejudica a transparência e indica descumprimento de normas legais. Então, aqui a gente tem a regra, a gente tem aqui o caso concreto. Tá? E aí, por fim, o fechamento. Ó. Sendo assim, trata-se de uma irregularidade. Beleza? Então, tratou de todos os fatos, fez uma análise de todos os fatos, utilizando a regra, analisando com base no caso concreto, se posicionando de forma clara pela irregularidade ou não dos fatos. Beleza? Aí agora é só fazer a conclusão. Tá? Agora, antes de ir para a conclusão, por favor, presta atenção. Muita gente faz o quê? Começa fazendo os parágrafos bonitinhos lá, estruturado, direitinho. Fato 1, fato 2, fato 3. Aí não sei o que acontece no meio da prova, a pessoa, tipo, sei lá, dá um mortal no cérebro e o cara começa a fazer de qualquer jeito. O texto muda a forma, começa a mexer na estrutura, faz um parágrafo inteiro sem um ponto. Calma, vai mantendo a regra, vai aplicando a técnica em todos os parágrafos. Se fosse 20 achados, faz igualzinho, usando a mesma regra em todos. Não deixe de aplicar a regra. Não ache que é só porque está lá no meio do texto que precisa mudar. Não precisa. Vai citando. Por quê? Até porque o examinador já está aprendendo, já está vendo como é que você estrutura o parágrafo. Então ele já está achando muito mais rápido as respostas. Depois do segundo, terceiro, o examinador, a resposta está aqui, a resposta está aqui, já vai para o próximo. Então, facilita muito a correção dele. Aí, se no meio do caminho você muda o jeito, aí o examinador, caramba, o que esse cara fez aqui? Vamos lá, cadê agora a informação? Né? Vai dando mais trabalho, pode ser que você se perca, pode acabar confundindo, muita gente esquece de apresentar a regra e aí acaba perdendo pontos por isso, beleza? Então, é só mais um desabafo, né? Porque corrige várias redações, a gente vê isso, acaba que desabafa aqui, mas serve como dica para você também, beleza? E por fim, a nossa conclusão. A conclusão é basicamente retomar a nossa tese. Então, qual era a tese? Qual era o objetivo do documento? Era analisar os procedimentos administrativos efetuados pelo referido órgão e emitir uma opinião sobre a irregularidade. Então, ó, diante do exposto, percebe-se que há irregularidades graves nos procedimentos analisados por esse serviço de auditoria. Portanto, aí você traz aqui uma proposta de intervenção, né? Recomenda-se à alta administração que estabeleça prazo para os setores responsáveis cumprirem a lei e comunique o controle externo, uma vez que há indícios de danos ao erário, beleza? Então, é só uma proposta de resolução, mas assim, coisa bem simples. Essa conclusão aqui, como ela não traz nenhum aspecto relacionado à regra e tal, você pode fazer ela bem mais curta do que o normal. Porque o objetivo do relatório, na verdade, é que você analise cada um dos achados, beleza? Se tiver ficado com alguma dúvida, você pode mandar mensagem aí para mim por e-mail, pelo Instagram ou pelo Telegram, beleza? Um forte abraço e bons estudos.